muito baixo aqui o negócio. Ah, o volume? É o que havia no. Vamos tentar entrar. Ele veio ao mundo e foi negado pelos céus, mas estabeleceu seu reino com sucesso. Toda língua. Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Por favor, confirmem se conseguem nos ouvir para podermos começar a nossa programação sem nenhuma dificuldade. Estamos aqui a enfrentar alguns problemas técnicos e estão a ser realmente inconvenientes. Mas agora nós conseguimos ouvir, espero que consigam também nos ouvir. Espero que esses problemas que estávamos a enfrentar fiquem mesmo para trás. Fiquem mesmo para trás. Ok, agora vamos começar. Deixa eu trazer meu convidado aqui antes que enfrentemos mais outros problemas e acabamos atrasar ainda mais. Meu irmão Persson, graça e paz, seja bem-vindo ao programa de Pastor ao Pastor. É uma alegria ter-te aqui. Obrigado, Pastor Panda. Muito obrigado. É um privilégio poder estar aqui com vocês, né, neste podcast de Pastor para Pastor. Obrigado, meu amigo. O prazer é todo nosso. Eu te ouço um pouco baixo. Não sei se o teu volume está baixo. Olha, eu também. Segura aqui a técnica. Eu também lhe ouço um pouquinho baixo, não sei porquê. Ok. Mas, meu irmão, vamos avançar, porque acho que o volume que temos é suficiente para compreendermos as palavras que saem da sua boca. Então, meu irmão, nossa primeira pergunta, mesmo já para começar a nossa conversa, é conhecer um pouco a tua transição à fé em Cristo. Conta-nos lá como é que foi o teu encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, consegue me ouvir? Olha, eu ouvi a parte da conversão em Cristo e sumiu. O som sumiu. Ok. Mas agora consegue me ouvir novamente? Agora estou a lhe ouvir perfeitamente. Ok. A pergunta é para contar-nos a tua experiência de conversão. Como é que foi? Uau, maravilha, maravilha. Pastor Panda, obrigado, né, pelo privilégio de estar aqui e poder partilhar com os amados internautas, né, um pouco daquilo que o Senhor Jesus ele fez na minha vida. Na verdade, eu entreguei minha vida para Jesus e eu lembro como se fosse hoje, né? No dia 14 de agosto de 2009, né, cá no Lubango, 2009 para 2012, houve um despertar, um mover de Deus aqui no Lubango. Eu fui atingido por essa onda, né? Houve um movimento assim muito grande de evangelização nas escolas, em praças públicas e tudo mais. Eu fui levado por essa onda, né? Pela graça do Senhor Jesus, né? Eu fui encontrado nesse contexto desse despertar, no dia 14 de agosto de 2009. E pela graça do Senhor Jesus, assim, eu tive minha vida transformada, né? Eu nunca antes tinha ouvido o Evangelho de forma tão clara e simples, né? Como eu ouvi naquele ano especificamente, né? Nunca antes tinha ouvido. E assim, foi nesse contexto que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus.
Meu irmão, consegue me ouvir, né? Consigo ouvir, sim, consigo ouvir. É interessante, eu gosto sempre de ouvir a história de conversão, me faz pensar e imaginar na criatividade do nosso Deus em chamar os céus, sempre de uma maneira única. Algumas pessoas o Senhor lhe chama de maneira extraordinária, outras pessoas chamam de uma maneira tão normal, mas o fim é único, é trazer-nos para próximo dele. E como é que foi essa transição entre crente e depois entrar no ministério, antes até de chegar ao ministério pastoral? Eu acredito que isso é onde foi despertando os teus dons e começaste a exercer o ministério a partir dali. Então, como é que foi essa transição? Como é que foi para ti processar essas informações e essas ações? Uau, uau, maravilha. A pergunta está bastante pertinente, né? Na verdade, antes de ser pastor, eu fui ovelha. Antes de ser pastor, eu fui servo, né? E antes de ser pastor, eu fui um discípulo e continuo sendo um discípulo de Jesus. E às vezes as pessoas perguntam, mas Person, será que um anjo te apareceu, confirmou o chamado? O que aconteceu? Na verdade, eu abracei a missão, né? Eu abracei a missão de fazer discípulos, amar pessoas, né? Se entregar pela causa do Evangelho. E no caminho, Jesus revelou aquilo que Ele tem preparado para mim ao longo desse tempo, né? Ao longo desse tempo, eu sirvo o Senhor, assim, desde a minha adolescência. Eu sirvo o Senhor desde a minha adolescência, mas foi justamente no ano 2021, eu já exerço o ministério pastoral há 5 anos. Em 2021 nós fomos ordenados, eu e a minha esposa, né? Na verdade foi mais uma confirmação da igreja, né? Daquilo que o Senhor já estava preparando aqui para nós. Interessante. E como é que chegaste à convicção que o Senhor o chamou para o ministério pastoral? Porque ser pastor em Angola não é uma coisa tão agradável assim, né? Glória a Deus. Que bênção, né? Assim, eu não tive a confirmação de um anjo, Person, é isso que você teve que fazer, mas é uma convicção que eu tive minha mesmo, né, do chamado para esta obra. É uma convicção que eu tive que foi aprovada pela igreja que eu estou a pastorear, não só aprovada pela igreja que eu estou a pastorear, como a liderança da igreja em si. Então, eu tive convicção do meu chamado desde o momento que eu comecei a evangelizar, a me entregar, né, pela causa do Evangelho, e o Senhor confirmando em pequenos detalhes, né, o Senhor confirmando através de pessoas, o Senhor confirmando através dos meus líderes, né, que Ele estava a me chamar para a sua obra, né? Assim, as pessoas até hoje nem acreditam que eu sou pastor, porque eu sou muito novo, não tem cara de pastor, né? Não tem cara de pastor. E as pessoas falam, você é pastor? E outro dia alguém perguntou para mim, e você não vai fazer mais nada na vida além de ser pastor? E eu falei, Jesus me chamou para isso, né? Seria a mesma coisa você perguntar a um médico, um advogado, você não vai fazer mais nada na sua vida para além de ser advogado, para além de ser médico. Então, é uma chamada e não tem volta essa chamada, né? Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Uma chamada irrevogável. Pastor, eu lhe ouço muito baixinho, não sei porquê, mas Ouve eu ouço muito baixinho? muito baixinho. Deixa ver se conseguimos resolver isso. E agora? Sim, senhor. Agora, sendo pastor, né? Agora já está no ministério pastoral. E antes estava
a contemplar ali, a duvidar, a refletir se entrava ou não. Agora, estando no ministério pastoral, qual é a sensação, qual é a diferença entre ser um pastor e ser uma ovelha que tem um pastor? Embora que nós temos sempre mentores, temos sempre alguém que nós olhamos como pastor. Pastor, eu não lhe percebo. Desculpa ali, eu não lhe percebo. Pode repetir aqui para mim? Não, não consigo lhe ouvir. Não percebe que está muito baixo ou alguma outra coisa nesse sentido? Está muito baixo e não estou a conseguir ouvir o que está a dizer. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E agora? Melhorou, melhorou. Vamos embora. Melhorou. Boa, boa. Então está resolvido. Aqui a nossa pergunta agora é tentar processar a diferença entre antes de ser pastor e agora como pastor. Como é que você encara o ministério pastoral? Uau! A diferença do antes e o agora, né? A diferença do antes e do agora. Pastor, a diferença, eu acredito que é a responsabilidade do ministério em si. Uma coisa é ser ovelha e ter um pastor que cuida de você. É claro que eu nunca deixei de ser ovelha. E outra coisa é você agora ser pastor e ter que cuidar das ovelhas, né? A responsabilidade é que muda, né? A responsabilidade é que muda, porque eu cuidado do rebanho, eu cuidado das almas, eu cuidado das pessoas. E numa realidade como Angola, o pastor não cuida só da vida espiritual, da vida espiritual dos membros, né? Assim, no contexto como Angola, o pastor tem que cuidar da vida social, o pastor, né, tem que se preocupar com outras coisas que têm a ver com a vida do membro. E isso muda, né? Isso muda a pessoa do pastor, né? Deixa de ser apenas uma mera ovelha consumidora e começa a entender agora que eu tenho responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor, zelar pelo rebanho do Senhor. Então, essa é a diferença que eu vejo hoje, né? Que hoje tenho mais responsabilidade do que anteriormente. E como é que essas responsabilidades moldam a tua maneira de fazer ministério? Pode repetir para mim, meu pastor, por E como é favor? que essas responsabilidades que agora encaras têm moldado a tua maneira de fazer ministério? Não percebi. Desculpa ali. Consegue me ouvir? Não. Não consegues me ouvir? Agora, consegue me ouvir? Ah, tá bom. Agora ali ouve-se. Vamos embora, agora ali ouve-se. Uau, que desafio essa nossa conversa, né? Mesmo conversa pastoral. A pergunta que segue é como é que esse senso de responsabilidade com almas tem moldado o teu ministério? Uau! Na verdade, pastor, essas responsabilidades todas, elas têm construído o homem que eu sou hoje, têm construído o líder, o pastor que eu sou hoje, né? Eu digo que as responsabilidades que não são só bônus, tem muitos ônus também nessa responsabilidade, elas têm moldado o meu coração, né? Elas têm moldado o meu coração, têm forjado-me, né? Todos os dias, eu costumo dizer, todos os dias o pastor é forjado, né? Todos os dias o pastor é forjado na sua igreja, na sua comunidade, na sociedade em si, o pastor é forjado todos os dias, né? E esse cuidado com as pessoas, esse cuidado, né, com vidas, né, faz toda a diferença, né? Esse cuidado com vida faz toda a diferença e isso me tem treinado, né? Na verdade, eu sou pastor e eu aprendo todos os dias com as responsabilidades que o Senhor me tem dado ali no rebanho. Pastor Persson, partilha conosco dos primeiros desafios que te assustou entrando no ministério.
Os primeiros desafios que tanto me assustou no ministério. Boas, 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 boas. Tem vários, deixa eu começar aqui dos primeiros, né? Um dos primeiros desafios que eu me deparei, talvez todo jovem pastor se depara com isso, mas isso foi muito forte para mim. A realidade, assim, de pastores em Angola, né? A maneira como os pastores vivem em Angola, muitos são privados, assim, do sustento pela igreja e têm que fazer biscatos, têm que fazer outras coisas, né? Muitas das vezes tem que levar o ministério e outra profissão, e muitos verem às vezes a sua família ter que passar necessidade por conta, né, da obra, do evangelho, essa causa que eles decidiram abraçar. Assim, isso me deixou com medo, né? Isso me deixou com medo porque na verdade eu pensei comigo mesmo, eu tenho uma família para cuidar, uma família para sustentar, e como é que eu vou sobreviver sendo pastor? Porque boa parte dos pastores que eu conheço dentro do nosso contexto angolano, né, esse é o grande impasse que eles encontram. A igreja não vai conseguir me sustentar, né? Então vou ter que fazer outra coisa. Então, essa questão do sustento da igreja foi uma das coisas que me assustou no início, né? Foi uma das coisas que me assustou no início, mas eu aprendi uma coisa, né, que eu carrego comigo, assim, na minha jornada ministerial. Só se aprende a nadar entrando na água. Então, enquanto estivermos fora, nós sempre vamos especular. Mas hoje, pela graça do Senhor Jesus, eu vejo assim o sustento e a provisão do Senhor. Mas isso me assustou muito, né? Isso me assustou muito. Em paralelo a isso, você tem familiares que vêm para ti e falam: e tal, você se formou e você vai viver pela igreja, você vai depender da igreja como se isso fosse uma sentença de morte, de miséria para a vida. Mas hoje eu louvo a Deus, né? Porque eu tenho visto o sustento de Deus todos os dias, pastor, todos os dias. Tô bem, tô bem. Ainda nessa questão mesmo, de ver o sustento de Deus, e ataques externos que causam dúvidas. Será que houve algum momento específico no teu ministério, especialmente no princípio, ou talvez agora, em que um dos desafios te fez duvidar do ministério, do chamado? Uau! Sim, sim. Por acaso, eu sou pastor de uma igreja num contexto de muita vulnerabilidade. Pastor Panda conhece muito bem a província da Huila, né, que existem comunidades muito vulneráveis, né? E pensa na possibilidade que o pastor ele vai estar dentro dessa comunidade, e vai depender, assim, muitas das vezes o seu sustento vai sair desse local, né? Do local onde ele está a liderar, está a pastorear e tudo mais. Quando eu me deparei com isso, eu falei: Jesus, o que vai acontecer? O que vai dar nisso? Boa parte das pessoas da igreja que eu pastoreio, assim, não tem uma renda fixa, né, para sustentar o seu pastor, para manter ali o seu pastor. E isso me preocupou muito, né? Isso me preocupou muito. Isso me deixou assim: uau, será, Jesus? Mas, como eu disse aqui, mas a graça do Senhor, ela foi me sustentando assim, ao longo da caminhada, nos pequenos detalhes, né? Nos pequenos detalhes, Deus foi nos sustentando, nos fortalecendo. E hoje estamos aqui firmes, irmão, com uma igreja assim, com potencial para crescer e deixar um legado. Uau, uau. É extremamente interessante. Ainda falando da questão do ministério pastoral, quero te convidar a refletir um pouco mais, ou um pouco, em relação à diferença de fazer o pastorado agora, na nossa geração, e com a geração anterior. Como é que vês
essas diferenças, seja ela as vantagens que nossos pastores antigos tinham, as vantagens que nós temos agora e as desvantagens que eles enfrentavam e a desvantagem que nós enfrentamos agora também. Uau, interessante, muito boa essa sua questão, pastor. Né, olhando para a história da nossa igreja em Angola, né, os nossos pais que fundaram muitas das igrejas aqui, que foram pioneiros em muitos lugares aqui em Angola, assim, nós podemos ter algumas vantagens que esse legado que os nossos pais, pastores nos deixaram, né? E junto com isso, tem algumas desvantagens que nós não queremos que sejam aplicadas dentro do nosso contexto, né? Porque afinal de contas estamos aqui a falar uma igreja, vamos assim dizer, diferente, né? Uma igreja totalmente diferente. Cada geração ela teve os seus desafios e uma das vantagens que eu posso, né, falar aqui dos nossos pais no passado, né, os nossos pais no passado, uma das vantagens que eu podia mencionar aqui era a facilidade que eles tinham para se comunicar com as pessoas, a facilidade que eles tinham para interagir e aprofundar relacionamento com as pessoas, né? E talvez o pastor diz, mas pastor, hoje nós não temos essa facilidade. Não anteriormente, não como no passado, no tempo dos nossos pastores, porque hoje nós estamos num mundo globalizado, né? Em um clique você descobre o que está passando no Brasil, nos Estados Unidos e tudo mais, e parece que as pessoas se fecharam, né? Aquele senso de comunidade, né? Se perdeu, né? Se perdeu por conta das redes sociais. Você vê a pessoa tá ali na sua casa e não quer saber do vizinho, não quer saber de ninguém e tudo mais. Você passa numa casa, parece que não vive pessoa, mas está todo mundo lá dentro, né? Esse espírito comunitário, né, parece que está a se perder, né? E isso era uma vantagem que eles tinham lá no passado. Por isso você vê nas grandes cruzadas, né, essas pessoas facilmente eram atraídas para esses lugares, né? E claro, essa vantagem para eles, né, lá no passado, hoje aqui para nós, né, é uma desvantagem. Aquilo que foi vantagem para eles no passado, hoje aqui para nós, é uma desvantagem, né? Simples, né? Hoje o nosso maior desafio é o evangelismo por meio de relacionamento, né? E isso nós perdemos, né? Hoje você vê, dificilmente você consegue mobilizar assim 2.000 pessoas para uma cruzada, pessoas que não conhecem a Jesus. Dificilmente você consegue fazer isso hoje, porque as pessoas estão muito fechadas. Mas em contrapartida, né, uma das dificuldades também que eles tiveram no passado é essa expansão rápida do evangelho. Eles não tinham isso, eles tinham que se deslocar, eles tinham que percorrer longas distâncias, com estradas esburacadas. Mas hoje não, sem estradas. por meio mesmo dessa revolução da internet, quase todo canto tem alguém com um telefone, tem alguém, né, ligado a uma rede social. O evangelho, ele corre na velocidade da luz. Eu considero assim, essa é uma vantagem enorme, né? Assim, que nós ganhamos nos nossos dias e precisamos nos apegar a ela. Falaria essas duas aqui, vantagem lá e desvantagem aqui e vantagem lá. Realmente, para o nosso tempo, temos facilidade de fazer chegar a mensagem do Evangelho, mesmo quando não abre as nossas portas. Mas só que o Evangelho não é um produto digital, né? Exige relacionamento. Sim. E é ali onde estamos cada vez mais bloqueados, porque as pessoas estão a desenvolver cada vez mais um senso de individualismo, um senso de privacidade tão alta, que impede um relacionamento pessoal mais eficaz. Sim. Mas fala-nos um pouco da tua igreja local. Como é que é a igreja local? O nome, está localizada? Quantos anos? Falando um pouquinho, né, da minha igreja local, a igreja em que eu sou pastor,
Eu sou pastor da Igreja Batista Central. A Igreja Batista Central, ela existe em Angola há 10 anos, né? Ela foi plantada aqui na Central, né, por um casal missionário, pastor Anderson e Flávio, que são meus pastores também, né? Então a Igreja Batista Central, ela existe cá no território, né, angolano há 10 anos. Né? Há 10 anos, nessa altura, nós temos 4 igrejas, 3 aqui na província da Huila, onde eu me encontro, no Lubango, e uma na província de Benguela. A nossa igreja, ela caminha paralelo com o projeto Criança Feliz. Sim. Criança Feliz é um projeto social da igreja que tem como objetivo transformar a realidade de comunidades vulneráveis. Então, onde haver um projeto social, ali também nós temos uma igreja. Afinal de contas, nós temos assim essa visão integral do homem, né? O homem como um todo. Então, a nossa igreja, ela está no bairro do Calumbiro, né? Junto mesmo ali do Centro Criança Feliz. Nós somos uma igreja em célula. Nós valorizamos os pequenos grupos. A nossa igreja não está confinada em departamentos, em uma liturgia, em um culto que acontece semanal, né, ou mesmo ali nos fins de semana. Não, nossa igreja, ela se move também por pequenos grupos. Nós somos uma igreja em célula, e nós temos uma visão clara assim para alcançar almas, discipular almas, né, e enviar. Então nós trabalhamos dentro desse processo, né, alcançar, discipular e enviar. Por agora eu sou pastor do Calumbiro, né, onde temos ali a nossa unidade, a nossa igreja em célula também. Mas sim, Calumbiro é uma comunidade muito vulnerável, né, e nós temos ali vários desafios que nós enfrentamos como igreja, mas pela graça do Senhor Jesus, né, temos superado pouco a pouco cada um deles. Oh. Teria algum motivo de oração que gostarias que os nossos irmãos que nos acompanham aqui e vão nos acompanhar também, se juntassem a voz em oração como igreja local? Amém. Meu irmão, não sei se conseguiu perceber. Não percebi. A ideia é, teria alguns motivos em particular que gostaria que os nossos irmãos que estão a nos acompanhar se juntassem a voz em oração, pelo menos? Sim, eu tenho um pedido em especial assim em favor da nossa igreja na comunidade do Calumbiro. Nós temos assim encontrado vários desafios, né? Vários desafios dentro da própria comunidade. Desafios esses que muitas das vezes impedem a expansão do evangelho, né? Tem ainda muitos aspectos culturais, muitos paradigmas que precisam mesmo ser mudados. Isso só quebra mesmo pelo poder do evangelho. Então, eu queria mesmo que orassem pelo Calumbiro. É um bairro que está dominado assim muito pelo alcoolismo, miséria extrema, que pudessem levar isso em oração. Famílias muito desestruturadas, que pudessem orar pelas famílias, né, de forma muito específica, né, clamar ali pelas famílias. Esses 3 motivos, né, eu queria que quem nos acompanha ali agora, por gentileza, né, leve isso em oração. Boa. Com certeza vamos sim juntar-se a voz em oração. E olhando as características peculiares do seu ministério lá no Calumbiro, com certeza ela exige muito emocionalmente de si. E nós sabemos que muitas vezes o ministério pastoral, de maneira geral, é uma caminhada muito solitária. Sim. Então, como é que tens lidado com esses momentos de desgastes, para não falar frustração ou solidão pastoral? Uau! Na verdade, o pastor, né, um conselho que eu dou aqui para os jovens pastor, não procure se isolar. Às vezes
o pastor tem a mania de pensar que é um alienígena, né? Que não vai se envolver com as pessoas, não vai ter contato com as pessoas, né? Essa ideia, ela mata o pastor, né? O Hum, pastor precisa entender que ele também é ovelha, né? Porque às vezes o pastor se esconde atrás de um título, de um nome, ah, eu sou o pastor e tudo mais. Não, mas o pastor também é ovelha, né? E como ovelha, ele precisa se relacionar com outras ovelhas. Então, tem esse primeiro aspecto, né? O pastor entender que é ovelha e que ele precisa se relacionar com o rebanho de Cristo, né? E assim, montar um ambiente, uma base segura, uma base emocional, né? De comunhão. Isso fortalece o pastor. Eu costumo dizer para os irmãos lá na igreja, irmãos, a única coisa que nós líderes temos em comum com o super-homem é só a palavra homem, porque super ninguém é. Então, se o pastor se isola, o ministério em si já é desafiador porque ele é solitário e você cria mais ferramentas, estratégias para se isolar, isso vai piorar a situação. Primeiro ponto, entender que pastor é ovelha e ovelha tem que interagir, né? Pastor não é o super-homem, né? O segundo ponto é a sua família. O pastor, ele precisa investir na sua família e encontrar na sua casa, na sua família, o seu lugar de refúgio, né? O hum. seu lugar de refúgio. O pastor não pode estar tão sobrecarregado com o ministério ao ponto de não conseguir chegar em casa e encontrar esse refrigério, esse aconchego que a família pode dar, né? Então, é ter uma guarnição na sua casa que vai protegê-lo emocionalmente, né? Que vai protegê-lo também espiritualmente. Isso é importante. Interessante. Agora, falando mesmo da questão da família, porque uma das tensões mais comuns no ministério é equilibrar mesmo a família e a igreja. Pastor, que princípio tens aprendido ao longo da tua caminhada como pastor sobre o equilíbrio entre a família e o ministério? Uau, uau, maravilha. Interessante, pastor. A família, pastor, a família é o nosso primeiro ministério. Hum, E eu acredito que todo pastor precisa entender isso, né? A família é o nosso primeiro ministério. Essa ideia de que família é uma coisa, ministério é outra coisa, né? Isso lá na frente não dá numa boa coisa. Nós precisamos entender que a nossa família é o nosso primeiro ministério. E nenhum sucesso lá na igreja, no ministério, lá fora, né, fora da família, nenhum sucesso vai justificar o fracasso da família. hum. Então, o ministério, ele é desafiador. Eu já ouvi pessoas que falaram que o ministério é ingrato, o ministério destruiu a minha família, o ministério me sobrecarregou. E isso parte de uma visão quando você entende que a família é o seu primeiro ministério e antes de você cuidar né, da igreja, você precisa cuidar da sua família, porque se você não cuidar da sua família, você está desqualificado para o ministério. Então, Hum. esse é o primeiro princípio, a pessoa entender que a sua família é a sua igreja. Porque quando você entende isso, a ideia do ministério lá fora só complementa com a família, né? Só complementa com a família. Se a família é o meu primeiro ministério, então eu tenho que pastorear minha esposa, eu tenho que pastorear meus filhos. E quando eu chego na igreja, isso vai ser uma continuidade do que eu vivo na minha casa, uma continuidade do que eu vivo na minha família. Então, o conselho que eu dou para pastores jovens, né, assim, é tentar entender isso, que família não é uma coisa, ministério é outra, não. É você entender que o seu primeiro ministério é a família, você deve cuidar da sua família e cuidar do rebanho vai ser um complemento daquilo que você já tem feito ali dentro da sua casa. Extremamente. Porque fazer essa divisão muitas vezes traz também muito problema. E também tem tido um extremo, né?
E muitas vezes os pastores acabam pensando que a sua esposa é membro. Acaba confundindo também, vamos falar, excesso de zelo pastoral, né? Chega em casa, quer governar a casa como líder, como se a casa fosse uma igreja, né? Sim. Será que já tiveste esses conflitos em tentar controlar, ok, aqui não é ser pastor como o título, mas aqui é ser marido, aqui é ser pai. Como é que tem sido essa dinâmica para si? Será que tem alguma história que vem à cabeça enquanto falamos disso? Na verdade, esse é um dos desafios, quando nós temos essa visão que a minha família é o meu primeiro ministério, né? E às vezes nós queremos assim pensar, não, minha mulher é minha ovelha, eu vou tratá-la como a ovelha lá da igreja, né? Uhum. Eu vou tratá-la como o irmão lá da igreja e vai ser assim. Mas na verdade não é desse jeito que funciona, né? Eu e a minha esposa, contando aqui minha experiência pessoal, assim, nós temos limites bem claros dentro do nosso relacionamento, né? A nossa família é o nosso primeiro ministério, mas nós evitamos ao máximo, né, tentar trazer assuntos lá de fora da igreja e trazer para dentro da nossa família, que muitos deles são muito complexos e só trazem problemas, é difícil de resolver. A minha esposa é pastora junto comigo, né? Ela é pastora junto comigo. Então, nós estabelecemos bem esses limites, né? Quando é que o assunto é interno e quando é que o assunto tem a ver com outras pessoas. Mas, em alguns pontos, parece inevitável, né? Porque Sim, o pastor é pastor integral, não é pastor por algum momento. Ele é pastor a todo tempo, né? É pastor a todo tempo. Às vezes a pessoa é tentado a cair nessa, não, assim, aqui é lá na igreja, mas não, aqui é na sua casa. E na sua casa você tem que ser o marido que ama a sua esposa, que protege ela, que cuida ela, que defende ela. essa dinâmica nem sempre é fácil fazer. Tentar unir as coisas, saber que a família é um ministério, mas ao mesmo tempo saber que a família não é um ministério eclesiástico. Sim. Interessante. Como é que tens. Porque o tempo que nós vivemos agora, um dos desafios para nós pastores jovens é o nível de exposição, por que não falar competição, que os nossos membros enfrentam, né? Ou que nós enfrentamos. Porque antigamente existia uma fidelidade à igreja local. Antigamente, as pessoas eram leais aos seus pastores, mas agora, no caso do advento das redes sociais também, os membros, os cristãos estão sempre em contato com ensinamentos diferentes. Como é que tens visto essa realidade na tua igreja local e como é que tens gerido essas mesmas questões? Porque antigamente, né, sabe que em questão, os membros vinham com perguntas. Né? Tem alguma dificuldade, vem e pergunta ao pastor. Agora, os membros não vêm apenas com perguntas, eles também vêm com comentários, né? E fazem citações. Como é que tem gerido essa questão? Uau, pastor, pergunta bem pertinente. Eu gostei dessa pergunta. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vou começar aqui com uma premissa. Nenhum líder, nenhum pastor está apto para liderar sem uma visão espiritual. A visão, ela é importante. A visão, ela é fundamental para o ministério. E o que nós temos hoje, né, assim, vou falar da igreja atual, em muitas igrejas se dividindo por não compreenderem a visão da casa, né? Em muitos núcleos, né, saindo, se dividindo porque não entendem a visão da casa.
E aqui vai um conceito de divisão. O que é divisão? Né? É quando uma pessoa está numa casa que tem uma visão e ele tem a visão dele, não se submete à visão da casa. Hum. E isso cria uma divisão. E é isso que tem acontecido, né? De jovens, principalmente, que não são leais à visão que Deus deu para a sua igreja, né? A visão que Deus deu ali para a sua casa. E essa falta de compreensão da visão, muitas das vezes, ela passa ali pelo a fragilidade que as igrejas têm, né, no preparo dos seus membros, dos seus discípulos, né, na questão, assim, bem patente, na questão do discipulado. Hum. Né, porque o que nós estamos a ver hoje são jovens que estão a ser arrastados por correntes de doutrina. Né? Aí ele se conecta à rede social, ele ouve um pastor que está lá, um fulano que chegou agora, que está a bater, e isso é suficiente para fazer o quê? Para desviar esse jovem. Então, no meu caso, como pastor local, o que eu mais faço é trabalhar a questão da visão. A visão tem que estar clara, pastor Panda. Né? A visão dentro de uma igreja local, ela tem que estar clara. Pensa comigo, pastor. Pensa numa pessoa, né, que quer sair, né, vamos falar aonde? Eu estou aqui no Lubango. Quem está me acompanhando no Lubango vai entender o que eu vou falar. Pensa numa pessoa que quer sair do governo provincial em direção ao supermercado do Quero. Uma pessoa cega. O que vai acontecer com essa pessoa? Provavelmente ela vai se desviar. Provavelmente ela vai caminhar lenta ou nunca vai chegar ao Quero porque não tem visão. Então, a visão dentro do ministério, ela precisa estar clara. Quando a visão é clara, ela motiva as pessoas e ela desperta lealdade nas pessoas. Se a visão não for clara, pode ter certeza que daqui a pouco vai se levantar alguém, né, com uma outra visão, falar, não, a visão é essa. E ali surge a divisão e depois nós vemos esse escândalo, né, de pessoas desleal aos seus líderes e tudo mais. Como é que você tem guardado o teu coração para não se tornar um líder opressor? Porque é também uma facilidade que nós acabamos Não tendo. percebi, pastor. Pode repetir para mim, por gentileza? Sim, posso sim. Como é que tens guardado o teu coração para não se tornar um líder opressor? Porque temos esta facilidade, né? Estamos na posição de autoridade, somos o pastor da igreja e muitas vezes acabamos indo além do limite. Como é que tens guardado o teu coração para não chegar até esses níveis? Uau! Na verdade, isso passa por um princípio que tem, assim, norteado o meu ministério, é que o rebanho que eu estou a pastorear, ele é do Senhor Jesus. E eu vou prestar contas de tudo, vou prestar contas diante do Senhor, né, a maneira como eu pastoreei, como eu cuidei desse rebanho. Né? É muito simples, muitas das vezes, ao longo da caminhada, né, o líder querer montar cercos, né, querer criar cercos para o seu rebanho. E muitas das vezes, esses cercos não são cercos que protegem, são cercos. Perdemos a imagem do nosso convidado quando comentava em relação aos desafios de vigiar-se a si mesmo para não ir além dos limites que lhe é otorgado pelas Escrituras, pelo Senhor. Nós perdemos aqui o sinal, esperamos que consiga recuperar o mais rápido possível. Então, meu irmão, você que está daquele do outro lado, está gostando da nossa conversa, não esqueça de inscrever-se no canal, não esqueças de colocar a tua questão. Se você conhece o nosso convidado, tens alguma questão para colocar,
tem alguma experiência que já tiveste com ele, gostarias de aqui fazê-la conhecida, tenha a bondade, coloca nos comentários e nós vamos ler aqui. Temos aqui duas. Tem aqui do Brito Betilson. É o Brito, eu conheço muito bem o Brito. Brito. O Brito Júnior. Eu disse sim. E sim, assim mesmo, somos central. Acredito que o Brito também seja da Igreja Batista Central. E o Armando Moenho, ele manda um comentário dizendo: este é o meu pastor, homem íntegro. Muito bom, meu irmão, muito bom. Então, meus irmãos, estamos aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e fazer crescer este movimento. Então, nós estamos aqui dedicados em levar a igreja angolana a estar mais presente nas redes sociais e falarmos dos nossos desafios angolanos, as nossas marcas e bênçãos, os nossos medos e esperança. Então, é isso que nós queremos tratar aqui neste canal Visio Day TV. Estamos com desafios técnicos agora e o nosso convidado acabou de cair. Mas estamos aqui, meu irmão. Estamos aqui. Deixa eu ver se consigo ajudar o meu irmão aqui nos bastidores. E já volto aqui para falarmos um pouco mais. Não existe nada. Busquei a Deus no dia da minha angústia e Ele respondeu, acalmando meu coração em meio às lutas. O seu terno amor, o seu jugo suave me atraiu a ir pra Ele quando cansado. Busquei a Deus no dia da minha angústia e Ele respondeu, acalmando meu coração em meio às lutas. O seu terno amor, o seu jugo suave me atraiu a ir pra Ele quando cansado. Deus é minha âncora em meio à tribulação, em seus braços. Estamos de volta, meu irmão. Tivemos aqui uma queda no sinal, mas já conseguimos entrar, o que é muito bom. Meu irmão, consegue me ouvir? Perfeito, pastor. Havia caído aqui. Ok. Boa. Acho que nós podemos continuar. Nós sabemos, quem está em Angola não assusta com essas coisas. Não temos não temos a melhor internet do mundo, infelizmente. Exato. Temos satélite, né? Mas ainda não está a dar os devidos frutos. Esperemos que assim o faça. Eu estou a ouvir um feedback. Será que estás a ouvir também a live através de um outro dispositivo agora?
Tô, mas tá desligado. O volume tá desligado. Ok, bom. Então, onde que nós estávamos? E a rede caiu. Não sei se lembras da pergunta que fiz, ou onde paraste enquanto respondias. Hum, uf, Mas sem problemas. Então, seguimos para uma outra pergunta. E é a seguinte: o que tem te ajudado a permanecer fiel do ministério, especialmente por causa das pressões ou dos desafios que é ter o ministério em Angola? uau. Consegue me ouvir, pastor? Conseguimos sim. Uau. O que é que me tem ajudado a permanecer no ministério face aos desafios que enfrentamos todos os dias? Primeiro, é essa convicção que eu tenho do meu chamado, que Hum, eu vou prestar contas diante de Deus, que eu vou prestar contas dos talentos que Ele colocou nas minhas mãos e eu levo isso com muita responsabilidade. Um dia hei de prestar contas diante do Senhor, né? E isso devia despertar o meu senso de responsabilidade, né? Outra coisa que me faz permanecer é olhando para o Evangelho, vendo como ele tem mudado a vida de muitas pessoas, como ele tem transformado a vida de jovens alcoólatras, jovens que estavam na prostituição. Isso me dá uma motivação, uma alegria de continuar e saber que o Evangelho não é um conto de fada. O Evangelho, ele muda a vida da pessoa. Ele transforma o coração do homem. E isso me dá essa esperança. Uau, eu vou continuar, porque tem pessoas que dia após dia sendo transformadas por conta disso. realmente a convicção do chamado, a responsabilidade da prestação de conta e também as bênçãos que acontecem mesmo na dinâmica do ministério, né? Seja a transformação de vidas, como também seja a transformação do nosso próprio caráter, realmente nos faz declarar como Juliano e San, né? Vai valer a pena. Boa, meu irmão. Estamos a caminhar para o fim do nosso programa. Agora vamos refletir um pouco sobre a formação da próxima geração de pastores. Como pastores jovens, nós temos visto aqui a entrada de muitos outros pastores jovens também no ministério, mas alguns, com certeza, também têm algumas dúvidas, né? E chegam até nós e perguntam, pedem alguma direção. Ouça o feedback, você está saindo do teu lado ou do meu lado. Você me ouvir, meu irmão? Uau. Novamente, perdemos o sinal do meu irmão ali do outro lado, mas já estamos a chegar ao fim. Mais apenas uma ou duas perguntas e terminaremos. Meu irmão, você que está aí do outro lado, entrou agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, fazer crescer esse movimento cristão angolano nas redes sociais, onde temos o nosso espaço para refletirmos a Igreja Angola. Né? Chega de entrar nas redes sociais e não encontrar realmente programas de reflexão sobre a Igreja em Angola. Então, meu irmão, junta-se a nós, inscreva-se no canal, faça crescer esse movimento. Não fique de fora, junta-se a nós. Perdemos agora o sinal do nosso convidado novamente. Vamos ver se conseguimos também lhe ajudar aqui nos bastidores.
Já voltamos. Coisas próprias que trazia de menino, porque por enquanto ainda vemos como espelho. Depois veremos face a face o que é eterno. Conhecemos vagamente, conhecemos com limites. Conhecemos tão pouco como se fosse 5 em 20. Permanecem a fé, a esperança e o amor, e desses todos nós sabemos que o amor é o maior. Permanecem a fé, a esperança e o amor, e desses todos nós sabemos que o amor é o maior. Seu amor me alcançou. Sua forte mão me libertou. De volta, pastor. Minha conexão havia caído. Boa. Sua vida preciosa me vieste dar. Morto fosse meu lugar. Consegue me ouvir? Eu consigo ouvir. Só estou aqui a trazer de volta aqui para a tela também. É que ainda não voltou. Que minha alma encontre a paz em ti, e o meu coração em ti descanse. Ok. Estamos de volta. Que minha ansiedade Meu irmão, estamos de volta. Acho que temos que correr porque Vamos embora, pastor. parece que a Vamos embora, já, pastor. já não quer conversar conosco. Ai, ai, ai. Assim, ai, re- nesses últimos tempos, né, temos testemunhado muitos jovens como nós entrando ao ministério, ah, mas muitos ah, têm dúvidas, muitos estão incertos se realmente são chamados ao ministério ou não. Pastor, na tua perspectiva e vendo o nosso contexto angolano, que sinais indicam mesmo que alguém realmente possui uma vocação pastoral? Uau, uau. Muito bom, muito bom, muito bom. Na verdade, para os jovens, né, para os jovens, especificamente para jovens dentro do nosso contexto cá em Angola, que muitas das vezes têm dúvida, né, do seu chamado pastoral. Eu lembraria para esses jovens algo que eu disse aqui no princípio. Né, algo que eu disse aqui no princípio. Muita gente Estão a ouvir com feedback.
Não sei se estás a usar o microfone, não estás a usar o microfone, se estás a ouvir o som de volta. Não. Estou só com a minha tela aqui. Ok? Tem a possibilidade de usar microfone? Não percebi? Existe a possibilidade de usar microfone? Porque o feedback está mesmo forte. Existe. Que live difícil, pastor. Que live difícil. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui o meu microfone. Não é fácil. Ok. Tá perfeito agora? Ai, melhorou. Melhorou? Melhorou. Agora acho que conseguimos. Melhorou? Melhorou. Consideravelmente. Sim. Podemos voltar? Podemos sim, meu irmão. Então, a pergunta é a Então, vamos mesma. lá. Sim. Sim, senhor. Não, pode avançar, meu irmão. Vamos lá. Então, pastor, como é que um jovem ele vai ter a certeza de que de facto foi chamado para o ministério pastoral? Primeiro, convicção interior dada por Deus. Paulo disse para Timóteo que aquele que deseja o episcopado, grande obra essa pessoa almeja. Então, é preciso uma convicção, dada por Deus. Às vezes, o jovem já tem esse desejo no seu coração, de um dia servir ao Senhor, sendo um pastor, cuidar de pessoas. Esse é um sinal que esse jovem ele precisa ter em atenção. Segundo, igreja local, porque essa mesma igreja vai confirmar, o chamado, aquilo que eu disse aqui no princípio. Não tem como você aprender a nadar se você não entrar para a água. À medida que você estiver a servir, a igreja ela vai confirmar, vai confirmando ali o seu chamado, e não só confirmar, mas até aprovar e ver, o jovem na vida, na sua vida, como alguns dons de forma muito específica, o dom de ensino, o dom de aconselhamento, cuidado pastoral. Isso são alguns sinais que Deus está a chamar essa pessoa para o ministério. Então, daria mais ou menos essas três aqui: uma convicção interior, a aprovação da igreja e os dons como este sinal da parte de Deus. Uau! Realmente. O chamado começa de dentro, confirmado por fora e vivido na comunidade. Exato. Pastor. Agora, acho que vamos chegar no final da nossa conversa para aproveitarmos que a rede está de bom humor e não cortar a conversa sem terminarmos devidamente. E a pergunta é a seguinte: se pudesses deixar uma palavra de exortação aos pastores da nova geração que estão em Angola, qual seria?
Uau, uma palavra, né, para os pastores, especialmente pastores jovens como eu, né? O ministério pastoral ele tem os seus ônus e os seus bônus. Ontem mesmo eu me deparei com uma informação de um pastor amigo, ele colocou nas redes sociais uma carta dizendo que ele estava abandonando o ministério por questões pessoais e tudo mais. Eu conhecia esse pastor Eu vi e... essa publicação também. Exatamente, eu conheci o pastor, né, o pastor em causa eu conheci, e eu fiquei assim com um sentimento, como é que alguém larga, como é que alguém, assim, tira a mão do arado, ainda mais um pastor. Então, primeira palavra que eu deixaria, né, um conselho que eu deixaria para essa geração de pastores, amem o noivo, né? Amem o noivo. Não ame mais a noiva do que o noivo. Ame o noivo porque ele vai colocar um amor transbordante, né? Um amor que honra e que zela pela noiva. Né? Não só ame o noivo, mas tenha comunhão. Né? Segunda coisa que eu falaria aqui, tenha comunhão com Cristo. Pastores, valorizem, priorizem, né, o vosso momento com Deus, porque é no lugar secreto onde o pastor vai receber o alimento diário. O pastor não caia naquela armadilha do automático. Eu estudei, eu sei, né? Eu sei como é que funciona a coisa e tentar partir para o automático. Não. Eu aconselho aos pastores, em segundo lugar, né, priorizem a presença de Deus. Né? Em segundo lugar, né? Em terceiro lugar aqui, né? Atente para o cuidado da sua família. Porque se o pastor fracassar na sua família, ele vai fracassar, né, no seu ministério. Né? Ele não vai dar bom testemunho ali no seu ministério. E esse tem sido um dos maiores calcanhares de Aquiles para muitos pastores. Né? A sua vida está tão exposta que às vezes nem tem como esconder, né? Não tem como esconder. Então, cuide da sua família, ame a sua família. Se o pastor não é um bom marido em casa, está desqualificado para ser um pastor. Se ele não é um bom pai para os seus filhos, está desqualificado para ser um pastor. Então, ame, né? Ame a sua família e que isso seja manifestado, né, para os que estão a ver. Eu daria, em particular, também, em especial, um conselho a jovens pastores como eu. Né? Hoje, por conta das redes sociais, tem muito pastor sedento por holofotes. E holofotes sem preparação, sem estrutura, né? Gera frustração. Né? Gera frustração. É aquela ânsia de sempre querer alimentar os likes, né? De querer bombar nas redes sociais e tudo mais. Né? É aquele excesso de exposição que muitas das vezes acaba consumindo o pastor. Então, eu aconselho aos pastores jovens, né, a investir no secreto, a se formar, a cuidar da sua vida privada. Isso é importante, né? Não caiam na sedução dos likes, dos holofotes, né, sem um preparo para tal, porque isso gera pastores depressivos, pastores que falam, o ministério requer muito de mim. Às vezes ele está a colocar carga que Jesus não colocou sobre ele e pensando que está a levar assim uma carga que Jesus é que colocou sobre os seus ombros, mas não. Então eu daria assim nesses breves detalhes esses conselhos para os pastores. Meu irmão, muito obrigado. Foi uma conversa extremamente bonita. Por várias questões. Pessoal, para mim, estamos a matar as saudades. Faz um bom tempo que não nos falamos face a face, falamos algumas vezes por mensagem, mas não assim face a face. E continuo a ver, está a se cuidar. Isso é bom. Cuida-te pela minha irmã. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, né, e ter essa conversa, né? Essa conversa aberta aqui no Vision Day. Deus abençoe mesmo, né? Deus abençoe esse canal, Deus abençoe
a sua vida por esse projeto, né? Assim, para interagir com os pastores. Deus abençoe você. Eu acredito que Deus nos chamou não para construir cercos, mas para construir pontes. E eu vejo que você tem feito muito bem isso com o seu canal, construindo pontes, né? E isso fortalece a igreja, isso traz unidade para a igreja. Eu tenho acompanhado o seu canal, os vários pastores que eu admiro, né? Nesse canal. Assim, eu quero parabenizar você, que Deus abençoe. Obrigado, né? Por me dar o privilégio de estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Esse programa é nosso mesmo, é da Igreja Angolana. Por isso nós temos essa vontade sacrificial de fazermos alguma coisa pela nossa igreja, especialmente pela unidade da igreja, e criar um espaço em que nós possamos conhecer a igreja em Angola e vermos como é que nós podemos colaborar um com o outro para o avanço do reino de Deus no nosso país. Então hoje nós... Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a companhia. Bem. Ficamos por aqui, meus irmãos. Obrigado por você que nos acompanhou do princípio ao fim. Muitas questões técnicas que foram surgindo, mas nós não desistimos. Os irmãos sabem que o angolano é muito resiliente. Nós não desistimos. Agradecimento especial ao pastor Persson Gomes, onde pode aqui abrir a sua vida, partilhar conosco, edificar a nossa vida através da sua trajetória ministerial. E com certeza não será a última vez. Não será a última vez. Vamos ter aqui para outras conversas, porque nós, os pastores, temos muito o que falar. Meus irmãos que nos acompanharam, obrigado pelo prazer da vossa companhia. Inscreva-se no canal, compartilhe e escreva sugestões do que nós podemos abordar aqui nos nossos próximos programas, porque esse aqui não é um monólogo, nem um dueto, é uma conversa comunitária em que você tem vez e voz. Nós ficamos por aqui, de pastor a pastor. Eu sou o pastor Batista Panda, o mais abençoado, porque eu tenho o prazer de levar as perguntas aos meus convidados. Ficamos por aqui, meus irmãos. Deus abençoe. Ficamos. Tchau, tchau. Jesus, ao me lembrar que a sua morte foi por mim para restaurar o que destruí. Pastor, Deus abençoe. Pode sair daqui. Acabou, meu irmão. Já saiu do ar, né, pastor? Já saiu.